Mais um entardecer de inverno, o qual algumas pessoas não gostam muito, mas tão necessário como renovação da própria natureza, que ao passar por essa estação se reconstitui, se renovando na primavera. Seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, para hoje, capítulo 9, item 8, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o item de hoje, para a nossa reflexão, será a obediência e resignação. Diz assim: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois trazem o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezada pela antiguidade materialista. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Veio brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que devem salvá-la ou perdê-la. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre, momentaneamente, os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que atesta a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos e obedecei à grande lei de progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos docilmente aos ensinamentos. Então sabemos, queridos irmãos, que esta época que estamos vivendo, as atividades e a parte intelectual está bastante desenvolvida, enquanto as questões morais ainda faltam para a nossa compreensão. Por que disso tudo? Acompanhando então todos aqueles que ouvem esse momento de prece, de reflexão, pensamos o seguinte: normalmente e erroneamente entendemos a obediência como um estado de passividade diante de uma autoridade temporal, como por exemplo o pai, a mãe, chefe, líder religioso ou político, ainda que a ação exigida por esta autoridade seja incompatível com os valores espirituais perenes, já gravados em nossa consciência por Deus. Distorcemos também o entendimento acerca do que significa ser resignado. Comumente interpretamos resignação como ato de desistência diante dos desafios com os quais nos deparamos na vida. A obediência de que trata o Evangelho não é a que devemos a qualquer autoridade temporal, mas a que devemos às leis divinas e naturais de forma consciente. A resignação não quer a desistência do ser, mas ao contrário,
o enfrentamento consciente e tranquilo de todas as experiências difíceis que nos visitam, na certeza de que são apenas construções nossas, que podem e devem ser reparadas, superadas e transformadas em crescimento e amadurecimento espiritual. Obediência e resignação, portanto, não têm qualquer relação com passividade. Ao contrário, exigem atitude ativa e firme de nossa parte. A partir do momento em que este entendimento profundo penetrar o âmago de nosso ser, as lutas externas perderão a razão de ser e poderemos agir de forma coerente com os ditames de nossa consciência, com tranquilidade e brandura. Quando compreendermos essas verdades e aceitarmos o convite há tempos feito por Jesus e constantemente renovado pelo Espiritismo, de sermos mais que pacíficos, pacificadores, mais do que simplesmente amigos da paz, mas trabalhadores e agentes da paz do mundo. Já não seremos então criaturas de Deus simplesmente, mas seus filhos, por já espalharmos por nossos atos, palavras, ações, pensamentos e sentimentos as virtudes divinas. Precisamos trabalhar em nós mesmos e profundamente, instruindo-nos nos textos tão ricos trazidos pelos Espíritos de luz, buscando exercitar as virtudes que já sabemos necessárias ao nosso ser, e a paz vigerá em nosso íntimo, alcançando a todos os que conosco conviverem. Assim, aqueles que, entendendo que as causas das dores e sofrimentos da terra estão dentro dos homens, que as ações externas, as situações e os acontecimentos apenas estimulam reações oriundas do íntimo de cada um, começando a aceitação dos mesmos, resigna-se, isto é, não reclamamos, não nos revoltamos, não nos desesperamos, porque sabemos que esses males são necessários ao nosso progresso espiritual. O Espírito que direcionou a Allan Kardec no Evangelho tem em um momento uma linguagem dura, como chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora, que devemos entender como metáforas e não como ações reais desses guias da humanidade. Refere-se ele à lei de causa e efeito, que dá a cada um o resultado do que fez, provocando que toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Concluímos estes raciocínios dizendo que a justiça divina se faz em toda parte, e se seguirmos as leis de Deus, que são perfeitas e imutáveis, encontraremos com certeza a felicidade que buscamos. Que a verdadeira paz, a da consciência tranquila, possa, neste momento, através dos fluidos benéficos dos espíritos amigos, entrar em todos os lugares que tenha alguém ouvindo e buscando a mesma paz. Gratidão ao mentor amado Fabiano de Cristo, e que Jesus, através desses espíritos amigos e benfeitores, possam envolver a todos num abraço espiritual, amigo e de muita paz. Que assim seja.